Mudando o seu conceito próprio. Para repetir, toda mudança em sua vida começa com uma mudança no seu conceito próprio. E isso nos leva ao que dissemos quando falamos dos 3 ingredientes do conceito próprio no princípio. Dissemos que tem 3 partes: o autoideal, a autoimagem, a autoestima ou quanto se quer a si mesmo. Agora o que eu quero é falar algo sobre o que chamamos do ideal de si mesmo. Porque o ideal de si mesmo é a pessoa que mais desejaria ser. Quando começa a pensar em mudar sua personalidade, melhorar sua personalidade e melhorar sua qualidade de vida, sua vida interna e externa deve começar com uma meta. Deve começar com algo a que se disparar, algo a que dirigir-se. Eu explicarei. O ideal de si mesmo é a parte fundamental de sua personalidade. O ideal próprio é uma combinação de todas as qualidades de homens e mulheres que você já leu, estudado, associado ou admirado durante toda a sua vida. Seu ideal próprio é como uma espécie de modelo para você seguir, um modelo a seguir interno. E esse modelo interno a seguir age como um mecanismo direcional dentro da sua psique, que determina suas ações, palavras, pensamentos, comportamentos, etc. Realmente, quem é você agora, em muitos aspectos, é a soma total de todos os homens e mulheres, qualidades e características que tenha admirado. Quando lê uma biografia, uma autobiografia, uma história sobre uma pessoa que tenha feito algo que você acredita que é admirável, mostrava uma qualidade de inteligência, ou caráter, ou compaixão, ou perseverança, ou persistência, valor, etc. Se alguém fez essas coisas e você tem a tendência de admirá-los, se os admira, o que acontece é que tem uma tendência inconsciente, ainda que sem saber, para tratar de ser mais como eles. Agora, existe uma diferença entre sua imagem, que é como se vê a si mesmo agora, e sua autoestima, que é quanto se agrada a si mesmo. E existe uma diferença entre a sua autoimagem e seu auto-ideal. A diferença entre ambas, a forma como se vê a si mesmo agora e a forma ideal em que desejaria ser, tem um impacto importante em sua autoestima. As pessoas que se veem a si mesmo trabalhando ansiosamente para tornar-se mais e mais como as pessoas que desejam ser, têm uma alta autoestima. As pessoas que se veem a si mesma como tendo uma distância enorme, quase inalcançável, entre a pessoa tal como se veem agora e a pessoa que sabem que poderiam e deveriam ser, tem uma baixa autoestima. Assim que o ponto inicial para mudar é mudar o conceito próprio. Você deve definir claramente como quer se ver. Quando eu tinha como 17, 18 anos, me sentei com uma caderneta e escrevi a descrição da pessoa que eu queria ser quando crescesse. Escrevi várias páginas para descrever a minha personalidade, minha altura, meu peso, como me desenvolveria com as pessoas, etc. E muitos anos depois, 15, 20 anos depois, já havia viajado ao redor do mundo 2 vezes, depois de estar em mais de 80 países, tentei um grande número de coisas e me topei com essas coisas num diário velho e as olhei e as li. E sabem o que foi surpreendente? Que no transcurso dos anos me converti na pessoa que eu descrevi nessa caderneta. Assim que sugiro isso. Comece dizendo quem você é e o que quer ser em 1 ano, 3 anos, 5 anos a partir de agora. Ou colocamos de outro modo. Essa é uma excelente pergunta. Nomeia 3 homens ou mulheres, vivos ou mortos, que realmente admirem, que realmente pensem que são maravilhosos, bons, verdadeiros modelos a seguir. E depois faça-se a pergunta por que razão os admiram, por que lhes agradam. O que tem nessas pessoas, quais são as qualidades, por assim dizer, que consideram notáveis. Porque essas são as qualidades que se pode identificar, então poderá encaminhar de conseguir conquistá-las. Lembre-se que dissemos que o desejo, a disciplina, a determinação e a decisão são as chaves do sucesso, mas também a definição. Deve definir claramente o que quer ser. Me lembro de um relato maravilhoso de um jovem que decidiu que queria melhorar sua vida e estava trabalhando numa companhia de seguros e se sentou e olhou ao seu redor e era o número 28, 29 de 30 pessoas na companhia que vendiam seguros e já estava ali fazia muitos anos.
Sua carreira não ia a lugar nenhum. E começou a pensar sobre isso e disse: bom, a quem eu admiro como quem eu quero ser? Quem seria o meu ideal? E decidiu que queria ser o melhor vendedor da sucursal. Então começou a observar os 2 melhores vendedores de seu escritório e começou a pensar neles, no que faziam, falou com eles e pediu conselhos. E depois de alguns quantos anos, usando esse processo, tratando de ser esses vendedores que ele admirava, foi se parecendo cada vez mais a eles. Se vestia como eles, caminhava, falava, trabalhava como eles, estudava como eles, e com o tempo chegou a ser o melhor vendedor da sucursal, o melhor vendedor da região, o melhor vendedor da divisão e o melhor vendedor da nação. E se converteu no vice-presidente de uma das mais importantes seguradoras do país, simplesmente estabelecendo o ideal de si mesmo e trabalhando até conseguir. Bem, quais são as etapas? A etapa inicial, como dissemos, é mudar o conceito próprio ou mudar sua mente. O tornar-se uma pessoa nova ou diferente significa que você deve perceber a mudança não somente como desejável, senão que necessária. Em outras palavras, deve saber que se vai fazer essa mudança, seria uma mudança que valeria a pena, e em termos do que deseja ser, ter ou fazer, em termos de futuro de sua vida, é necessário que faça essa mudança se quer seguir adiante. Eu darei outro exemplo disso. Um famoso senhor de uma corporação muito poderosa foi promovido a presidente. Apesar de ser um bom engenheiro, não tinha carisma, não tinha habilidade com as pessoas e estava muito preocupado com essa parte da sua personalidade, pois não sabia como tratar bem com as pessoas. Isso era verdadeiramente difícil, mas reconheceu que era essencial uma mudança no seu conceito próprio, uma mudança em sua habilidade para se comunicar eficazmente com os outros, que era essencial para seu sucesso, e começou a fazer cursos sobre comunicação pessoal. Começou a fazer cursos sobre relacionamentos. Por 2 anos leu livros, escutou gravações, fez cursos e se tornou uma autoridade na companhia sobre relações humanas e elaborou um curso próprio e trabalhou na companhia como presidente e ensinou esse curso dentro da companhia, convertendo-se nas coisas que estava ensinando. Ou seja, que decidiu que ser bom e amável com as pessoas era necessário e desejável para ele, sua companhia e seu futuro. E depois encaminhou de definir gradualmente o ideal e começou a trabalhar de forma progressiva para ele, e em 2 anos mudou sua personalidade de ser introvertido, quadrado e uma pessoa analítica e linear, a ser calmo, empático e totalmente eficiente. Um dos diferenciais dos grandes líderes, os diferenciais de homens e mulheres que se sobressaem, é que estão dispostos a fazer os esforços necessários para efetuar as mudanças essenciais. A segunda etapa, ou segundo passo, para mudar o conceito de si, é começar a pensar em si mesmo como quer ser de forma ideal. Comece a pensar em si mesmo como a sua pessoa ideal. Por exemplo, se quer ser uma pessoa que se sobressai nas relações humanas, deve começar a pensar sobre si mesmo como pensaria se fosse um especialista em relações humanas. Digamos que deseja algo muito simples. As pessoas dizem que a sua principal debilidade é que são muito impacientes, intolerantes, se incomodam rapidamente, são irritáveis, etc. Talvez devesse começar com algo muito simples. É importante começar com algo simples. Se muda algo simples, isso prova que pode mudar algo pelo menos. Assim que comece a pensar sobre si mesmo. Digamos que tende a ser um pouco impaciente, ou de temperamento alterado, ou quando está cansado fica irritado com seus filhos ou sua esposa. No final do dia, comece a pensar em si mesmo como pensaria se fosse um acolhedor, paciente, amoroso, tolerante e amável ser humano. Pense em si mesmo em situações em que normalmente estaria irritado e incomodado e comece a pensar em si mesmo como relaxado, positivo, acolhedor, que apoia sem problemas. Comece a pensar em si mesmo como o ideal. Pense agora em quem conhece que tem esse tipo de personalidade. Pode ser um personagem da televisão, pode ser Bill Cosby, se quer, ou pode ser alguém que admire nos esportes, pode ser alguém cuja biografia já leu, realmente não importa. Pense em como agiria essa pessoa em tal situação.
A grande tragédia de muitos jovens nas cidades atualmente é que seus modelos, os modelos que têm, não são modelos positivos a seguir. As pessoas que têm maior sucesso às vezes nos guetos e nas cidades não são pessoas admiráveis que estão trabalhando duro, formando famílias e negócios, senão que delinquentes que se envolvem em situações criminais. O modelo a seguir que você escolha tem um efeito crítico em quem vai se converter. Assim que comece pensando sobre si mesmo como gostaria de ser agora. É o ponto inicial. Porque devido à lei de expressão, o que está impresso se expressa. Se começa a pensar sobre si mesmo, verá que é quase como virar a manivela de sua personalidade. Começará a converter-se numa pessoa diferente. E o terceiro passo, é começar a visualizar. O que significa visualizar? Existem milhares de livros a respeito da visualização. A mais poderosa de todas as habilidades humanas é a habilidade para criar imagens mentais claras. Seu subconsciente, que é onde se realiza toda a sua programação, é ativado por imagens mentais combinadas com emoções. E quando você cria imagens mentais claras e começa a trabalhar sobre uma imagem mental clara da pessoa que desejaria ser, começa a fechar seus olhos ou a pensar na pessoa que gostaria de ser, e o subconsciente não pode dizer a diferença entre uma experiência real e uma que realmente está acontecendo, e uma que imagina vividamente na tela da sua mente. E esse método de visualização cria uma imagem mental clara. E não esqueçam que já falamos da lei da prática, que é a lei da repetição. Você deve praticá-la dia após dia. Imagine, por exemplo, que queria converter-se em um orador público muito bom. É muito simples. Aqui está você. Aqui estão seus olhos, aqui está sua mente consciente, a mente subconsciente. Você quer se converter num bom orador público. Se saísse e desse uma série de conversas e obtivesse respostas positivas e as pessoas lhe dissessem que eram boas conversas e fizesse isso uma e outra vez, sem se importar em quão apavorado estava em falar em público, se fizesse frequentemente, gradualmente armazenaria lembranças até o ponto que não sentiria nenhum incômodo de falar em público. A razão por que eu menciono em falar em público é porque ao redor de 54% do público americano preferiria morrer que falar em público. Sobrepõe o temor de falar em público ao temor da morte. É um dos maiores temores em nossa sociedade. Porém, nenhuma criança nasce temendo em falar em público. Nenhuma criança chega ao mundo com o temor de falar em frente a uma audiência. De fato, todos nós demos nossa primeira conferência em público, pelados de cabeça para baixo dentro de um quarto cheio de estranhos. E desde então, a maioria de nós fomos morro abaixo. Porém, se tem uma série de experiências externas, e todas essas experiências são positivas, as armazena como informação positiva no arquivo de falar em público. Mas digamos que tem um tremendo sentimento de ansiedade sobre falar. Pode vir por 100 diferentes razões, mas comece a projetar na tela da sua mente. Você tem um projetor contínuo. Comece a projetar na tela da sua mente uma imagem de si mesmo falando eficazmente em frente a um grupo. Comece a ler sobre outras pessoas que falam eficazmente, lê livros sobre oradores com sucesso, te dizem como fizeram e o nervoso que estavam, depois toma um curso, começa a estudar e aprender como fazê-lo, aprender como fazer o rascunho de uma conversa e começa a pensar sobre si mesmo uma e outra vez como alguém capaz de fazê-lo. A imagem que passa em sua tela, em sua mente, é aceita pelo subconsciente como uma experiência real, enquanto imagina vividamente isto, e isso é a chave. A vivacidade da imagem. Quanto mais claro visualize, mais frequentemente visualize, mais emocional e intensamente visualize, e quanto mais tempo visualize, maior impacto terá sobre sua mente subconsciente. E você poderíamos dizer, andar a metade ou as 3/4 partes do caminho para ser um orador competente e a ter confiança quase em tudo, simplesmente visualizando e passando essa imagem uma e outra vez. Com certeza uso o exemplo de falar em público por uma razão muito específica.
A maioria tememos isso, e o que eu descobri é que se pode usar esses métodos de programação mental para mudar um temor importante, que pode estar te detendo na vida, se provará a si mesmo, para sempre, que pode eliminar qualquer crença de dúvida sobre si mesmo e superá-la e continuar e alcançar o que deseja. Já dei esse conselho a milhares de pessoas. Simplesmente é isso. Se tem certa inquietude em falar em público ou qualquer outro temor, falar em público é um bom exemplo. Tome a decisão agora de acabar com isso. Existem duas formas para acabar com isso. Toastmasters. Funciona esse método? Sim, eu garanto que funciona. Toastmasters estabeleceu em 1923 como uma organização voluntária, onde se reúnem homens e mulheres, grupos pequenos uma vez por semana, o café da manhã, almoçar ou jantar, e cada pessoa tem a oportunidade de falar. As pessoas que estão tão aterrorizadas de falar em público, que não podem nem orar em silêncio numa cabine pública, depois de 10 ou 15 semanas com os Toastmasters, são capazes de ficar totalmente tranquilos ao fazer um discurso extemporâneo frente a um público de estranhos. Toastmasters funciona. Por quê? Porque cada vez que uma pessoa para e fala, obtém uma retroalimentação positiva, corrigem, recebem conselhos, aplaudem, os apoiam. O que fazem é formar toda uma série de lembranças positivas em sua mente subconsciente que lhes diz quando se trata de falar em público, é fácil. Se quer ser eficaz nas vendas, na direção, se quer ser eficaz como pais, quer ser eficaz com outros seres humanos, tudo o que tem que fazer é praticar uma e outra vez, e praticar em sua mente uma e outra vez, até que eventualmente descobrirá, ao pensar no que seja, que o nível de medo baixará e a confiança em si mesmo subirá. Com certeza, outra área que pode ir, se quer aprender a ser mais capaz de falar, é Dale Carnegie. Dale Carnegie é um curso maravilhoso. Só chama assim, o curso de Dale Carnegie. E realmente ajuda as pessoas a se tornarem boas em falar em público, em 10 ou 14 semanas. Tenha a oportunidade em cada semana em falar em frente ao seu semelhante. Assim que visualizar é muito importante. E o seguinte é a afirmação. Com as afirmações, seu potencial é ilimitado. As afirmações são as palavras mais poderosas que você pode dizer. As afirmações baseiam no que chamamos dos 3 P's, em que com as afirmações nós podemos nos programar subconscientemente. As afirmações são declarações fortes e dogmáticos que pode dizer sobre si mesmo, para si mesmo e acreditar. Estão baseados nos 3 P's. Essas são, antes de nada, pessoais. Todas as afirmações, todas as declarações que você diz a si mesmo deverão conjugar-se no tempo pessoal, o eu. Se você diz eu me agrado, eu me agrado, eu me agrado, quando diz eu me agrado, entra no subconsciente diretamente. Cada ordem simples que começa com eu abre a mente subconsciente e diz: tem informação valiosa pronta para chegar. Prepare-se e esteja pronto. E também positivo. Todas as declarações afirmativas deverão conjugar-se no tempo positivo, porque a mente subconsciente filtra a expressão negativa e deixa entrar somente a expressão positiva. Agora bem, por exemplo, se quer deixar de fumar, não diga já não fumo, já não fumo. Diga, sou um não fumante, sou um não fumante. As palavras eu sou são muito poderosas na programação mental. Quando diz eu sou, porque só você pode dizer eu sou a respeito de você. Em todo mundo, ninguém mais pode dizer essas duas palavras com respeito a você, e o subconsciente reconhece. Quando diz eu sou responsável, realmente pode sentir o impacto dessas palavras em sua mente subconsciente. Pode sentir as palavras eu sou responsável e sentir o efeito em suas emoções. E o terceiro deve estar em tempo presente. Nada de baixarei de peso, ou deixarei de fumar, ou conseguirei um emprego melhor. Tenho um emprego melhor. Peso X números de quilos. Ganho X número de dólares. Ganho X número de dólares. O que acontece a você, sempre coloque em presente, porque a mente subconsciente pode somente entender a linguagem conjugado no agora. Isso é muito, muito importante que
Quando estamos programando a mente subconsciente, quando visualize isso no agora, quando afirma isso no agora, quando pense em si mesmo como quiser ser, é sempre no agora. A mente subconsciente é sumamente literal. Assim que quando você cria afirmações, e pode criar afirmações para cada meta que imagine, ganho X número de dólares, peso X número de quilos, sou um ser humano amável e encantador, sou disciplinado, dedicado, determinado, sou um bom motorista, pontual, me agrada a minha pessoa, sou responsável, me sinto muito bem, me sinto feliz, tenho saúde, tenho energia. Afirmações interessantes. Se repete essas afirmações uma e outra vez, tenho saúde, tenho energia, tenho saúde, tenho energia, realmente pode formar a resistência do seu corpo a coisas como o resfriado e a gripe. Falaremos disso depois, mas frequentemente adoecemos porque decidimos adoecer, ou adoecemos porque deixamos que nossa mente ou nosso corpo o façam. E podemos evitar um resfriado em nosso organismo. Repetindo uma e outra vez a afirmação, tenho saúde, sou uma pessoa saudável, sou forte, me sinto muito bem, me sinto estupendo. Assim que confirme suas afirmações e suas visualizações. E quando feche os olhos, veja a si mesmo como se tivesse a característica ou a qualidade agora. Fale em termos como se tivesse a característica ou a qualidade agora. Como já dissemos com respeito às emoções, imagine o sentimento que acompanharia a prática mental. Imagine o sentimento que acompanharia a palavra. Quando diz me agrada a minha pessoa, não diz me agrada a minha pessoa. Diz me agrada a minha pessoa. Me agrada a minha pessoa. Me agrada a minha pessoa. Imagine quando diz sou responsável. Não diz sou responsável. Diz sou responsável, sou responsável. Em outras palavras, emocione, envolva com emoções, leve para a mente subconsciente como um detonador e o efeito que terá sobre sua personalidade, sobre seus sentimentos, será tremendo. Bem, de novo a respeito das afirmações. O que eu uso é uma série de fichas sobre as quais pode escrever suas afirmações positivas em presente, declarações personalizadas e revisar essas afirmações uma e outra vez. Cada vez que as repasse, cada vez que pense nelas, cada vez que as repita, levará à sua mente subconsciente. E cada vez que as imprime, aumenta o potencial delas para expressá-las externamente. E um ponto final. Quando use as afirmações, trate de manter suas palavras diárias e suas ações consistentes com suas afirmações. Trate de manter as coisas que disse quando está caminhando, as coisas que faz, consistente com as palavras que diz a si mesmo em privado, de acordo? O seguinte que fazemos é o que chamamos de verbalização. A verbalização é falar em voz alta, pensar suas afirmações em voz alta. E há duas formas que você pode fazer isso. É melhor fazer em privado, mas basicamente aumenta o impacto de uma afirmação em quase 80% ou mais quando diz em voz alta. Não diga a si mesmo, me agrada a minha pessoa. Diga, me agrada a minha pessoa, ou me sinto magnífico, me sinto muito bem, sou responsável, ou ganho $50.000 ao ano. Quando eu me inteirei desse processo, minha meta era ganhar $50.000 ao ano. E me dei conta de que a única forma de ganhar $50.000 ao ano era repetindo uma e outra vez. E o surpreendente é que, quando eu comecei a fazê-lo, não ganhava nem remotamente $50.000 ao ano. E estava muito duvidoso. Não acreditei que funcionasse. Só posso dizer do fundo do meu coração que sim funciona. Assim que verbalize e se pare em frente a um espelho. E se o verbaliza frente a um espelho, tem dois impactos funcionando simultaneamente. Tem um impacto do que pode ver, mais o que está dizendo. Mas se põe emoção no que está dizendo, tem 3 pontos de acesso para reprogramar o subconsciente trabalhando de forma simultânea. Assim que pare em frente a um espelho e diga em frente a esse espelho, me sinto magnífico, me sinto muito bem, me vejo muito bem, te diga, te vejo muito bem. Quando fale com você em frente a um espelho, não queira fazer isso num banheiro público, com pessoas ao seu redor, porque podem pensar que você está louco, mas sem dúvida a verbalização é uma parte muito importante para levar essa mensagem ao subconsciente.
Lembre, a chave disto é que pode ter em sua mente de forma contínua, pode consegui-lo. A única questão é, pode repeti-lo o suficiente, o bastante e o frequentemente para imprimi-lo permanentemente em sua mente subconsciente. Uma vez que o imprime de forma permanente em sua mente subconsciente, isso toma uma energia própria que eventualmente o convertirá em realidade no momento exato e da forma justa para você. Isso nos leva ao seguinte método, que é o método de assuma o papel. Assuma o papel. Assuma a parte. Um dos descobrimentos mais importantes que temos feito na psicologia do comportamento é que, se sente de uma forma em particular, tem emoções particulares. Os sentimentos o levarão a ações. Falamos disso antes. Que agimos de uma forma consistente com nossos sentimentos. Sem dúvida, temos descoberto que a maioria de nós não começamos sentindo-nos motivados. A maioria não começamos nos sentindo positivos. A maioria não começamos nos sentindo confiantes e capazes de alcançar nossas metas. A maioria de nós começamos nos sentindo em média negativos. Ou, sem dúvida, se agir exatamente como se tivesse o sentimento, a ação gera a emoção, igual que a emoção gera o sentimento. Em outras palavras, pode agir sobre seu caminho para seus sentimentos. Isso é muito importante. Pode agir sobre seu caminho para o seu sentimento. Já teve a ocasião de que estava sentado, comodamente relaxado, e alguém disse, vamos, fazemos isso, ou fique de pé e fazemos aquilo, e disse, não, estou cômodo, estou em minha zona de conforto. O conforto é o assassino do potencial humano. Você diz não, e eles dizem, fique de pé e participe. E você fica de pé e começa a participar um pouco, e começa a se mexer e começa a entrar no jogo, e imediatamente se coloca nele por completo e esquece totalmente de voltar ao sofá ou à cadeira que estava sentado. Pode agir do seu jeito para o seu sentimento, a sentir quase qualquer coisa. A isso nós chamamos como fingir. Finja que já tem essa qualidade. Por exemplo, se quer ser corajoso e não medroso, finja que já é corajoso e pouco medroso. Se quer ser confiante, finja que já tenha confiança. Tem um velho ditado que diz, finja até que consiga. Finja até que consiga. Não esqueça que falamos do senhor, que disseram que era a reencarnação de Napoleão. E tudo que tinha que fazer era agir como Napoleão, e se daria conta de que teria uma história cultural por trás dele, teria a determinação, o poder, o valor, o gênio, a inteligência, a tenacidade, a visão de um dos mais grandes líderes, pois este atuar, esse fingir, esse assumir o papel é importante para converter-se nessa pessoa. Se quer ser o melhor vendedor de sua organização, se quer ser um executivo soberbo, se quer ser um técnico excelente, se quer ser um profissional médico excelente, se quer ser a melhor mãe ou melhor pai, se quer ser excelente em atletismo, existe todo um corpo de trabalho atualmente da programação da linguística moral e o que se chama o jogo interno de ganhar. Diz que, se quer ser o melhor jogador de tênis, por exemplo, o que faz é imaginar que era um jogador de tênis de campeonato. Imagine que é Arthur Arce, ou Jimmy Connors, ou Chris Evert Lloyd, ou Maria Navratilova. Bom, como queira que se chame? Ou um dos melhores jogadores de tênis. Jogue tênis exatamente como se fosse um deles. Jogue tênis mexendo-se como se fosse um deles. E os efeitos serão extraordinários. Sabe o que acontecerá? Que os juízes e as pessoas que observam uma pessoa fazendo isso, verão que batem com mais certeza, batem com mais força, é melhor, tem mais confiança, é mais capaz. Golfistas, outro exemplo. Se deseja ser um grande golfista, imagine que já é um grande golfista. Se deseja ser um grande agente de vendas, imagine que já é um grande agente de vendas. E caminhe, fale, age, corra como se já tivesse o papel. Vista-se como no papel. Olhe-se no espelho e diga, tenho o papel desse grande golfista, tenho o papel desse grande executivo, o vendedor ou a vendedora, ou seja o que seja que eu desejo ser.
Essas 4 as chamamos de as VA-VA. 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 Não, devo fazer dessa forma. VA-VA. VA. Essas são as chaves de uma mudança rápida de personalidade. O V é por visualização. Visualize e viva o papel da pessoa desejada que queira chegar a ser uma e outra vez, até que o subconsciente aceite como uma realidade. Lembre-se, o subconsciente vai ver esse seu mandato consciente se você manda ao subconsciente e ordena ao subconsciente com os pensamentos. Mantenha sua mente consciente pelos pensamentos que cultiva. A lei da concentração. Se sustenta esse pensamento em sua mente continuamente, eventualmente encaixará no subconsciente e cobrará uma energia própria. O segundo é afirmar. Afirme uma e outra vez. Tem muitas pessoas que dizem que preferem deixar de tomar o café da manhã que deixar sua afirmação cada manhã. Fale consigo mesmo de forma positiva. Use diálogos autopositivos. Todo o tempo. Pode falar consigo mesmo em média de 1.500 palavras por minuto. A maioria fala consigo mesmo em termos de dúvida, temor, preocupação, ansiedade. Fale consigo mesmo de forma positiva. Posso fazer, posso fazer, posso fazer. Só repita, posso fazer, uma e outra vez. Incremente a confiança em si mesmo, a autoestima. Quando não tem nada mais a fazer, diga me quero a mim mesmo, me quero a mim mesmo, me quero a mim mesmo. Porque enquanto repete me quero a mim mesmo, incrementa sua habilidade e sua capacidade em todas as áreas da sua vida. E também verbalize. Fale em voz alta. Assegure de que as coisas que diga em voz alta sejam consistentes com a pessoa que queira ser e com as coisas que quer fazer. Verbalize e diga me quero a mim mesmo. Não diga em voz alta coisas como nunca chego a tempo, não posso baixar de peso, não posso deixar de fumar, desejaria poder, etc. Sempre fale em termos positivos. Lembre que quase pode duplicar a força de uma afirmação falando em voz alta. Se fala em voz muito alta, me agrada minha pessoa, me agrada minha pessoa, me agrada minha pessoa. Se diz muito forte em voz muito alta, tem dobro, triplo, às vezes mais números de impacto. E finalmente, assuma o papel. Imagine que te contrataram para atuar no papel. Que te contrataram para atuar no papel de uma pessoa de extremo sucesso em uma obra em Broadway. E nesse papel, o que vai fazer vai caminhar, falar e agir como se fosse um sucesso, como se fosse um modelo a seguir, como se fosse a imagem ideal da pessoa perfeita que quer chegar a ser. E se caminha, fala, finge, visualiza, pensa e afirma uma e outra vez, é nessa pessoa a que vai se converter. Então, inevitavelmente, como o sol sai pelo leste e se põe pelo oeste. E na seguinte sessão eu falarei mais sobre como incorporar esses atributos de personalidade em seu caráter. Você